E agora uma questão que atinge mais de 18 milhões de brasileiros, inclusive a Ana Thaís, que é a ansiedade. Você lida com isso desde quando? Aconteceu algum gatilho na sua vida? Desde 2016, 25 de fevereiro de 2016. O que aconteceu? Eu sofri uma perseguição de haters na internet. Oh. Eu fui pioneira nisso, hein? Eu sofri uma perseguição de haters na internet e aquilo me mudou para sempre. Assim, eu nunca mais fui a mesma mulher, nunca mais. Eu demorei para identificar que aquilo era ansiedade. Eu só identifiquei nos Jogos Olímpicos do Rio, 2016, alguns meses depois. Eu estava indo para o Parque Olímpico, conversando com um colega repórter. Eu falei, eu não estou me sentindo bem, estou tremendo, estou com medo de ir para lá. Ele falou, cara, quando eu terminei meu relacionamento, eu tive isso, vai pesquisar para ver o que é. E aí eu comecei a ter sintomas físicos. Aquilo me travava. Eu ficava, parecia que tinha um bolo de alguma coisa dentro do meu coração, assim. E eu não conseguia agir, não conseguia fazer nada, assim. Eu não sentia vontade de chorar, não sentia vontade de nada. Eu só queria continuar onde eu estava. Tipo, paralisada. Paralisada. Aquilo sempre, até hoje, me paralisa muito. E cresceu muito aquilo, cresceu muito. Eu acordava de madrugada, assim, para ver o que estavam falando de mim na internet. Foi uma coisa de maluco, assim. E eu fui começar a melhorar em 2018, quando eu comecei a fazer terapia, porque eu achava que eu não... A terapia, no que ela vai me ajudar? Nesse processo eu também passei por um relacionamento extremamente tóxico, que somou muito a essa questão. Coisas assim, você é muito fraca de cabeça. E eu comecei a acreditar muito naquilo. Então, toda vez que eu precisava tomar alguma atitude em relação à minha carreira, eu falava, não, mas eu não vou conseguir, porque eu tenho ansiedade, eu sou fraca, eu não consigo ter... E aí eu mudei para o Rio de Janeiro, quando eu virei comentarista, né? Fui morar no Rio sozinha. E aí, um dia eu tive uma crise de madrugada, uma crise de pânico, porque eu trabalhava das 11 à 1 da manhã no programa que era à noite, uma mesa redonda. E eu ficava acordada da 1 da manhã até às 7, porque eu ficava com medo de dormir e alguém falar alguma coisa sobre mim na internet. Nossa. E aí, não tem noção disso, né? Eu tive e uma logo crise... você, que no primeiro bloco disse que é uma pessoa com poucos medos, Exatamente. né? E aí eu não lembro, eu tenho flashes desse acontecimento. Eu moro, né, perto de uma avenida, e eu lembro que eu acordei assim, olhei para o meu pé, eu estava andando na rua e eu estava com o chinelo trocado. Eu não lembro o que aconteceu, eu tive uma crise de pânico, saí desesperada, com medo de morrer, sei lá, que fosse acontecer alguma coisa comigo, e um motoqueiro buzinou, porque ele ia me atropelar. E aí foi quando eu acordei, e aí eu conversei com algumas pessoas, porque eu também não tenho o hábito de falar sobre mim, eu não falava sobre os meus problemas, ainda tenho essa dificuldade. E aí uma amiga do trabalho falou, cara, procura terapia. E aí foi quando eu comecei a identificar as crises de ansiedade, que eu não me curei, eu acho que eu nunca mais vou me curar, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa que eu era antes das crises, mas eu aprendi a conviver com elas. Me pediram para perguntar aqui, quando eu conversei numa rede social aí sobre ansiedade, foi quais são os sintomas. E aí, na hora, eu me toquei, nossa, se nós somos 18 milhões de brasileiros com ansiedade, quantos aí estão na dúvida? Porque 18 milhões são diagnosticados. Isso, né? Quais são os seus sintomas, Gabi? Eu acho que os sintomas variam Sim. ao longo do tempo. Eu, diferentemente da Thaís, eu tenho um histórico já mais antigo de ansiedade, das crises de pânico, que eu nem entendia que eram isso, muito nova. Enfim, eu tive um trauma muito precoce, que foi a morte do meu pai. Eu estava dormindo no momento do acidente, eu acordo com o acidente, então eu tenho uma questão com o sono que é já muito antiga, um acordar... Essa falta de ar, um absoluto desespero, uma falta de controle. Aqui também. Muito, muito forte. Eu percebo o meu corpo todo, é como se eu vibrasse dentro da pele. Não necessariamente eu tremo de forma visível, mas é como se dentro da minha pele o meu corpo todo vibrasse, e uma tensão muscular muito importante, a ponto de eu ter dores de estômago muito fortes, e que se eu não estou numa crise, isso melhora. Mas você fala da internet, eu era advogada, eu estava lá trabalhando como advogada na minha vida, e eu mudo de carreira, vou para a comunicação, e no primeiro dia, no dia que eu estreiei na televisão, eu fui para o primeiro lugar do Trending Topics. Eu com certeza estava lá participando. Defendendo, não falem assim com ela. Foi bom, as pessoas estavam falando bem de mim. Isso varia, tá? Porque, enfim, as pessoas falam bem, falam mal, falam bem, falam mal, com o mesmo entusiasmo. E isso tem sido uma constante na minha vida há 4 anos. Mas chegar em casa
e alguém me falar, você está em primeiro lugar, eu fiz e eu demorei muito tempo para entender, e isso é muito legal, a magnitude das coisas. Porque quando você fica no primeiro lugar do Trending Topics, e se as pessoas estão falando mal de você, então você está sendo cancelado, você tem a sensação de que o Brasil inteiro está te cancelando, que muito provavelmente a sua carreira vai acabar, que tudo que você trabalhou muito para construir está nas mãos de outras pessoas absolutamente injustas, porque muitas vezes é uma distorção, uma manipulação, um recorte sacana. Mas aí, com o tempo, você vai aprendendo que, na verdade, não é uma meia dúzia, mas entre milhões de pessoas que te acompanham, tem uns milhares de tweets ali que levam a coisa para o primeiro lugar. Então, você vai aprendendo magnitudes. E que bate diferente não é? Normalmente o que falam mal é aquilo que te pega. Que a gente olha. E porque acho que tem um risco associado, assim. Às vezes, você está lá num lugar de destaque, a pessoa imagina, só que as pessoas não entendem o que está em jogo. É a sua vida, o nosso trabalho. Não só é o que você acredita, é o que você trabalha, mas é a forma como eu sustento minha família, o que eu faço para viver. Claro. Então, tem um risco, uma questão. E quando você não entende a magnitude disso, então a minha ansiedade foi muito agravada. Depois eu tive outras questões. Eu tive bebê, teve o meu pós-parto. Mas eu acho que os meus sintomas principais, eu diria que é uma tensão muscular muito importante. Isso aqui. E a vibração dentro da pele. E uma dificuldade... Parece ter um corpo dentro do seu corpo. É, uma dificuldade de respirar. É engraçado isso, vocês falando, porque eu já tive 3 crises de ataques de pânico na minha vida. E depois que eu comecei como apresentadora na TV e virar uma pessoa pública, eu não tive mais. E essas questões, enfim, eu sou que nem você. As pessoas me amam e as pessoas me odeiam, e essa montanha-russa que, enfim, né?